Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, vou falar um pouquinho sobre como traçar gráficos na calculadora HP50G e um pouquinho das ferramentas para analisar gráficos e que a gente pode fazer nessa calculadora. Eu vou comentar um pouquinho também sobre outras funcionalidades de gráfico, mas a gente vai ficar restrito a gráficos de funções nesse vídeo. Se vocês precisarem de outros tipos de gráfico, só pôr nos comentários que a gente faz um outro tutorial futuramente. Certo? Então, bom, liguei a calculadora. Para acessar a área de gráfico, nesse 2D, 3D aqui. Para acessar, a gente vem no Shift esquerdo, D3D, certo? Aí, a gente vai trabalhar com tipo função primeiro, certo? A gente tem outros tipos de gráfico que podem ser traçados na calculadora. Então, é o primeiro deles. Você pode trabalhar com gráficos polares também, coordenadas a números complexos. Outros muito úteis que eu já usei, gráficos de histograma, gráficos de barra e esse skater. Hoje a gente vai falar especificamente funções. Quando você põe tipo função, ele aparece um campo aqui de equation. Eu vou só resetar os valores, tá? Certo? Só para ficar como se você tivesse aberto a primeira vez. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em editar, ele vai abrir o equation writer. E você digitaria a equação. Ou outro jeito de fazer isso é eu digitar direto aqui. Certo? Aí ele vai aparecer aqui na barra. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com a equação quadrado de menos 4, que é uma parábola, cujas raízes são mais menos 2. Certo? Então, quadrado menos 4. Aí tem alguns parâmetros. Bom, primeiro tem o tipo de ângulo que a gente vai trabalhar. Nesse caso não vai fazer diferença, tá? Trabalharia em radiano. Qual que é a variável independente? Aqui é um jeito de conectar os pontos. Outros parâmetros aqui de gráfico, que é o espaçamento entre os eixos. Aqui é para você plotar funções simultâneas também. Mas o mais básico é digitar a equação aqui, deixar a variável independente x e clicar em Draw. Para que você clique em Draw, ele já aparece a equação da parábola, certo? Aí algumas funcionalidades interessantes. Esse primeiro menu é de zoom, tá? Reduzir ou aumentar o zoom. Esse segundo menu de XY é para eu poder vasculhar nos pontos. Então cliquei nesse menu, eu consigo mexer com uma cruzinha de ponto a ponto. Livre no gráfico inteiro, tá? Então isso não está exclusivo à curva. Para deixar isso exclusivo à curva, tenho que clicar aqui em Trace. Aí ele deu um checkzinho que esse trace está ativo. Aí quando eu chego em XY, ele me restringe a navegar com a cruzinha da curva. Certo? Então vou, por exemplo, parar aqui na raiz, é x igual a 2, não igual a 0. Certo? Então eu estou com a cruzinha naquele ponto. Depois tem umas outras funções interessantes para acessar, que é aqui nesse menu Function. Por exemplo, vou entrar no menu Function. Eu posso, por exemplo, aqui pedir a raiz. Ele me deu, por exemplo, que a raiz é 2. Tá? Sempre que você trabalhar com equações de segundo grau, ele sempre te dá a solução mais à direita, tá? A solução mais positiva. Normalmente, quando você tem equações de segundo grau, parâmetros físicos, né? Essa raiz positiva é a que te dá a resposta com interpretação física. Então é bem útil quando a calculadora resolve as raízes de uma equação de segundo grau, ela trabalhar com essa raiz mais à direita, né? Então aqui eu posso pedir a raiz, eu posso pedir o ponto de intersecção, eu posso trabalhar com o slope da curva, a inclinação dela. Então, por exemplo, o slope é 4. Ah, mas eu estou falando do slope em qual ponto? Estou no ponto da cruzinha aqui, x igual a 2. Então, se eu derivar essa expressão, certo? Eu vou chegar em 4, aqui em igual a 2. Então, eu já estou falando exatamente do slope nesse ponto. Para eu trocar o ponto, eu tenho que voltar, certo? E aí, por exemplo, eu vou para o ponto, eu vou passar aqui para o x igual a 1. Por exemplo, em x igual a 1, eu pedi o slope é 2. Certo? E agora eu vou para o x igual a 0. X igual a 0, o meu slope é 0. Certo? Então o slope é um parâmetro de função que depende em qual ponto eu estou trabalhando da curva. Certo? Tem uma outra ferramenta bem importante que é trabalhar com área. Quando você trabalha com área, a gente está trabalhando com dois pontos. Ó. Então esse primeiro ponto é um ponto da área e onde está a cruzinha é o meu segundo. E aí quando eu clico em área, ele me fala o resultado da área desse ponto para esse, né?
certo? E no caso é uma área negativa. Um outro jeito interessante é essa ferramenta Shade. A ferramenta Shade, ele me mostra exatamente qual que é a sombra dessa área que eu estou calculando. Outra coisa que eu queria falar rapidamente, Function. Sempre que, por exemplo, você vai começar a marcar o gráfico, então um jeito de você sempre voltar, apagar as coisas, é você dar um Erase aqui. Então o Erase Draw ele volta para o padrão, tá? Outra função interessante que eu posso pedir aqui é pedir para mostrar a derivada, o F'. Então se eu clico aqui, então como é que eu fiz esse ponto, né? Eu vim em Function, avancei para o próximo menu, e aí eu tenho o F' aqui. Pronto, agora ele já me traça junto a equação F e a F'. Eu consigo ver o gráfico da derivada direta. Certo? Tem outras funções também que podem ser interessantes em relação a tangente, certo? E aí tudo vai depender do que precisa fazer. Eu queria mostrar para vocês as funcionalidades básicas do modo gráfico, como traçar um gráfico. O que você pode fazer? Olhar os pontos, inclinação, traçar o gráfico da derivada, calcular a área da curva. E um outro detalhe interessante desse modo gráfico é que se eu voltar para o menu da calculadora, ele me mostra exatamente todos os resultados que eu tive, né? Então, por exemplo, a última área que eu calculei foi essa de menos 3,75. Então, isso fica no histórico da calculadora. Certo? O que pode ser bem interessante, por exemplo, se eu precisar de algum ponto antigo dos que eu estava calculando. E aí, quando eu volto no 2D e 3D, ele está com as equações do jeito que a gente tinha trabalhado. Percebe que quando eu pedi para ele plotar o f de x, ele me incluiu uma segunda equação aqui no equations, tá vendo? E aí, se eu quiser só mostrar, tirar a derivada de novo, eu incluí essa segunda função, tá? O erase e um draw, ele volta para a primeira função. Então, automaticamente, quando eu peço para ele incluir a derivada, ele vai editar e a equação da derivada aqui na frente do equation. Bom, então esse era o vídeo que eu queria mostrar hoje. É o básico de gráficos na HP. Existem ferramentas mais avançadas, que é trabalhar com outro tipo de gráfico, por exemplo, programas, gráficos de barra ou Skater. Mas esse é o mais simples e ele é muito útil, principalmente nas matérias de cálculo, que é um jeito de você resolver na própria calculadora. Eu usei aqui um emulador, mas na calculadora física é a mesma coisa. Pode ser que demore um pouquinho mais, dependendo da conta, mas mesmo assim é bem rápido. E é isso, se você gostou, não esquece de deixar seu joinha, beleza? Se vocês quiserem algum vídeo específico de HP ou de algum outro assunto relacionado à engenharia, se vocês quiserem outros tipos de gráfico, por interesse de vocês, a gente faz um vídeo, beleza? Obrigado, galera. Falou!